A menina veio para a estrada com uma maleta de cartão amassada e uma vaca magra que lambeu a mão dela como se entendesse que era preciso coragem para continuar. Aos 14 anos, Valentina carregava no corpo a leveza da juventude e nos olhos a paisagem seca que sobrara de sua infância. O terreno árido que havia herdado da mãe, uma cerca caída, um poço morto e a lembrança das mãos que ensinavam a amassar o leite para virar sustento. Era tudo o que restava, e naquela manhã também era tudo o que precisava proteger. Se esta história te tocar, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Cada história como esta chega mais longe porque você compartilha. Quando os tios e o padrasto fecharam a porta, Ricardo, com o rosto fechado e os olhos de quem não aceitava os restos da família como patrimônio de ninguém, Valentina soube que não havia outro lugar aonde voltar. Ouviu a voz de Mateu batendo nos prumos da madeira, o riso pesado de Bruno e uma palavra que se repetia como sentença: fora. Não houve gritos longos, houve empurrões. Houveram moedas de vergonha jogadas no chão. E a menina, com a maleta de cartão onde guardara o cobertor de lã da mãe, resolveu não esperar por piedade. Saíram no escuro. Gitana pisava a terra dura com passos lentos, como se o dia antes tivesse ensinado a caminhar mais devagar para fazer o alimento durar. Valentina cobriu a cabeça com um lenço que cheirava a fumaça antiga e a farinha do último pão que a mãe fizera. Atrás, o rancho soltou um único gemido, a porta batendo, o vento entrando e levando o último cheiro de casa. Foi Dom Arturo quem primeiro lhes ofereceu um pão morno e um canto de telhado. O padaeiro as encontrou na bifurcação do arroio, onde a água só aparecia em memória depois das chuvas. Tinha mãos de homem que conhece o peso do dia. Secou a testa de Valentina com as costas da mão e disse, sem cerimônia, que havia espaço no fundo da padaria para uma vaca que ninguém mais queria. Entra, mocita, o forno dá calor e a noite é longa. Vamos ver o que a vida faz com o que sobra. A padaria cheirava a levã e madeira. Gitana encostou a cabeça na grelha da despensa como se procurasse calor. Valentina sentou-se no caixote e deixou o medo virar uma pedra no estômago. Naqueles primeiros dias, mal sabia fazer um queijo que prestasse. O leite era tarefa de urgência, ordenhar cedo, coar, ferver, esperar. A pequena rotina tomou o lugar da perda, mãos ocupadas, olhos cansados, sonhos evitando a ruína total. Dona Isabel apareceu numa manhã de vento. Era uma mulher de costas largas e palavra seca, com um avental que carregava manchas de eras. A cidadezinha a conhecia como quem guarda segredos de queijo. Ela herdara da avó um talento que parecia feito de paciência e respeito pelo tempo. Viu Valentina no fundo da padaria e viu algo que lembrava a sua própria juventude, a mesma raiz de determinação. Não falou muito no começo. Trouxe um pedaço de tecido para que a menina cobrisse as mãos nas noites frias e, no segundo encontro, trouxe-se a si mesma como guia. «Vou te ensinar a fazer queijo», disse Dona Isabel, sem rodeios, «mas tem de prometer, só o que você aprender aqui é para você». Valentina prometeu. Prometeu como se façam promessas a uma mãe que já se foi, com a boca seca e os olhos cheios. As manhãs que se seguiram foram de um labor lento, que ensinava pela repetição. A ordenha ficou mais firme. A ansiedade pela hora de vender no mercado transformou-se em cálculo. Quantos litros renderiam um pão? Quantos pães? Quantos reais secos para comprar um saco de sal? No entanto, o que Dona Isabel ensinava ia além das medidas. Mostrava como sentir o leite, como saber quando o coalho estava no ponto, uma expressão que soava quase como oração. O cheiro do soro no quintal, o estalo da prensa de madeira, o som das manos batendo a massa, tudo isso entrou na vida de Valentina como memória que cura.
O terreno que ela herdara, de fato, era pobre. A terra racha quando os ventos da serra chegam e a vegetação se curva como se pedisse licença. Mas a mãe lhe deixara mapas de pequenas generosidades, notas rabiscadas, um caderno com receitas e, entre as linhas, um nome: Gitana. Era nome de vaca. Era também um lembrete de que, às vezes, o pouco bem cuidado vira futuro. Os meses passaram. A queijaria improvisada no fundo da padaria começou a produzir uma roda simples, de casca fina, com um gosto terroso que lembrava o campo e o rebozo da mãe. Dona Remédios levou uma peça ao mercado de São Miguel e voltou com a notícia. Tem paladar, tem história. As pessoas comem com os olhos, mas voltam pela lembrança. No mercado, Valentina viu olhares e aprendeu a vendê-los com poucas palavras: um pedaço de queijo, um sorriso tímido, um empurrão de confiança. Dona Arturo tinha orgulho silencioso. Cobrava pouco, deixava a menina crescer e punha um pão fresco por trás do balcão quando via que o cansaço estava demais. A presença de Gitana era um fio que não se rompeu. A vaca envelheceu com mansidão e, vez ou outra, Valentina sentava ao lado dela e lembrava a voz da mãe: tudo que tem nome cuida você. A vaca dava leite, dava companhia, dava a margem de segurança que um pedaço de terra árido não podia oferecer sozinho. A vida ia se ajeitando em torno do trabalho. Valentina aprendeu a comprar leite de vizinhos, a trocar por farinha e serviços. Compôs um pequeno círculo de aliados: Dona Arturo com suas fornadas que adoçavam as manhãs, Dona Remédios com contatos no mercado, o jovem Jacinto, que trouxe um caminhão velho uma vez para levar mais queijo para a cidade e, inadvertidamente, espalhou um boato de que a moça planejava tomar as terras de toda a família para si. O boato acendeu as chamas que alguém sempre guarda em si contra o que cresce sem pedir licença. Mateu e Bruno não deixaram a história morrer. Viram a pequena prosperidade como afronta. Ricardo, o padrasto, queimou em si o agravo de ter perdido um controle que julgara adquirido. A família começou a pressionar, primeiro por olhares, depois por palavras. Foi no mercado que a tensão se transformou em cena. Na praça, enquanto Valentina vendia uma roda recém-prensada, Mateu a apontou, com a boca cheia de espinhos. "Essa menina não passa de quem saiu de casa", gritou ele. "Querem tomar o que é nosso." Houve murmúrios. Valentina sentiu as costas queimarem. O frio do medo passou pelo seu corpo como se a sombra de uma nuvem tivesse passado sobre o sol. Dona Remédios interveio com a maneira de quem tem a língua afiada o suficiente para cortar a grosseria, e o mercado virou testemunha de uma disputa que não era apenas sobre terra, mas sobre honras. Quando a hostilidade escalou para a noite, ninguém dormiu direito. Valentina fechou a queijaria com mãos que tremiam, que embalavam rodelas como se estivessem embrulhando um tesouro. Gitana ficou atenta, deitada como um baluarte. Dona Arturo ofereceu um canto extra na padaria. Dona Isabel ficou acordada mexendo o fogo de uma lamparina, rezando baixinho as orações da sua avó. O ar cheirava a massa e expectativa. A cidade pequena tinha olhos longos, o mundo via melhor do que a gente às vezes imagina. Naquela madrugada, ouviram passos, havia vozes grosseiras e o som de algo sendo arrastado. Valentina agarrou uma faca pequena por instinto e venceu a vontade de correr. O ataque não foi limpo nem cinematográfico, foi feio das maneiras que o medo aprendem a fazer. Ouviram um galho quebrar, então um grito agudo que vinha de longe, não de dor física explicitada, mas de surpresa e vergonha. A comunidade reagiu não por jornal nem por rede, mas por vizinhos que ouviam o barulho e saíam de suas casas com lampiões e pedras. O comandante Robles, conhecido na vila por não se ofender com a poeira, apareceu com 2 homens da delegacia e com a carranca que a profissão lhe dava. A presença da polícia acalmou a noite. As figuras que atacaram jogaram-se numa pressa tal qual os faros e fugiram. Os ferimentos foram tratados com pressa e cuidado, bandagens, remédios caseiros, a presença de mãos amigas. As palavras de violência não precisaram de detalhe para deixar marcas. Havia justiça a ser buscada.
Licenciado Mendonça, um homem de costas retas e olhos que ouviam, tomou a causa como se fosse sua. Ao olhar os documentos apresentados pela família, percebeu irregularidades, assinaturas que não batiam com a correção antiga, um registro notarial com lacunas, testemunhas cujo nome parecia escrito por pressa. Era preciso prova, e prova, naquela região, às vezes vinha do que estava enterrado. Foi então que Valentina lembrou do terreno árido e da pequena ponta de esperança que sempre guardara. Quando limpou o quintal para plantar um vasinho de ervas, encontrou uma pedra que, ao ser removida, havia deixado aparecer um rasgo de cerâmica. No caderno da mãe havia uma nota: na terra, o que o coração não quer guardar, o tempo guarda. Só naquele dia, após o ataque, a menina foi até o terreno. Choveu pouco naquela tarde, o que fez o pó se transformar num barro fino nos tornozelos. Cavou com as unhas ao redor da cerâmica e, com o cuidado de quem desenterra um relicário, abriu um buraco fundamentado no silêncio de quem precisa crer. Havia dentro da cerâmica um rolo de couro ressecado e 2 papéis enrolados em fita de tecido. O couro trouxe consigo um cheiro antigo de resina e ervas. Os papéis eram documentos, um título de posse com assinatura da mãe, uma carta de um antigo proprietário que cedeu o terreno num tempo em que as promessas eram palavras de honra e carimbo e, surpreendentemente, uma folha com receitas e anotações em letra materna, como se a mãe tivesse guardado não só um documento legal, mas também o mapa dos sabores que constituiriam a família. Valentina segurou os papéis como se segurasse a respiração. As palavras de sua mãe correram pela cabeça como um filme. Protege o que é teu, mas preserva para dar. A descoberta era um socorro e uma revelação. Era, sobretudo, uma prova. Licenciado Mendonça bateu as mãos no documento, os olhos estudando cada linha. Havia selos antigos, fita de lacre, era possível provar a posse. Era possível desmontar as alegações de Ricardo, Mateu e Bruno. A notícia correu à cidade como luz. Valentina detinha um documento legítimo e aquele pedaço de cerâmica, enterrado pelos ancestrais talvez como amuleto ou por precaução, era a chave para provar que o terreno jamais fora abandonado legalmente. Senhor Aguilar, um comprador urbano que conhecera a qualidade dos queijos em uma feira e que vira na produção de Valentina uma promessa de mercado, aproximou-se oferecendo apoio logístico e um contato com um advogado da cidade grande. A força do produto você já tem, a gente põe ordem no papel, disse ele. Não ofereceu caridade, ofereceu um acordo, capital para comprar mais vacas e escoar a produção, em troca de uma participação justa que permitiria a Valentina manter o comando e pagar o investimento com trabalho honesto. Mas a descoberta também agitava sombras. O mesmo dia em que a certidão antiga veio à luz, alguém advertiu: eles vão dizer que roubou, que o documento é falso. E foi isso que aconteceu. Ricardo compareceu ao juízo, olhos secos como poeira, para negar qualquer irregularidade e alegar que a família sempre cuidava do terreno. O processo abriu-se num ritmo lento e tenso, depoimentos, perícias, testemunhas chamadas a falar em praça pública. A cidade virou tribunal e testemunha. Valentina teve de crescer naquele tempo, entre idas ao cartório, palavras compridas que o licenciado traduzia com simplicidade e noites em que Dona Isabel a pressionava a fechar um queijo com as mãos calejadas, dizendo que o trabalho era também um remédio. Enquanto os papéis atravessavam o juízo, a queijeira crescia. Senhor Aguilar trouxe uma prensa melhor, um depósito refrigerado emprestado, e a produção dobrou. Valentina contratou uma jovem chamada Marisol para ajudar nas ordenhas e, aos poucos, a queijeria El Refúgio, nome que escolheram como homenagem ao início no fundo da padaria, ganhou um canto no mercado e um pequeno cartaz que dizia: Queijo de la Sierra, feito como antigamente.
O gosto tinha a coisa que a cidade precisava: sinceridade. Tal prosperidade, no entanto, não passou despercebida. A família de Valentina intensificou as ações. Primeiro, tentativas de intimidar os fornecedores. Depois, um boato mais pesado, de que alguém pagara por testemunhas. O clima azedou. Um dia, enquanto fechava as rodas recém-moldadas, Valentina recebeu a notícia de que o rancho fora invadido por homens que procuravam documentos, remexendo a terra antiga, como se algo lhes dissesse que a verdade estava embaixo. A vaca mais velha, Gitana, mugiu alto. Valentina pensou que talvez eles buscassem a prova que trouxeram do solo, a cerâmica e os papéis. A comunidade reagiu com a mesma energia que vira na noite do primeiro ataque. Pessoas que haviam recebido pedaços de queijo e muito mais, pessoas que conheciam Dom Arturo e Dona Isabel, vieram à queizeria, fecharam as portas e formaram um círculo humano. Não era um ato de violência, era um ato de presença. Foi ali, naquele emparedado de calor humano, que Valentina percebeu o verdadeiro valor do que havia criado. Não era apenas um negócio, era um laço que sustentava vidas. O processo caminhou. O perito comparou assinaturas e avaliou o lacre. Mendonça apresentou testemunhas de boa-fé. Uma vizinha que lembrava de ver a mãe de Valentina cultivando o terreno, um velho do notário que recordava do antecedente. As provas foram entrando como uma maré lenta. Ricardo tentou obstruir com manobras menores, mas a justiça da cidadinha tendia a olhar com cuidado para quem tinha coragem de apostar na verdade. O juiz determinou medidas cautelares que permitiram a Valentina manter a posse do terreno até a sentença final, um sopro de segurança que significava dias a mais para plantar, cuidar e provar que o lugar não era apenas terra, era lar. À medida que a tensão legal aumentava, Valentina transformou seu terreno. A água era pouca, mas encontrou uma caçamba antiga, uma saliência rochosa que, ao ser limpa, revelou um fio de água que poderia ser canalizado. Com a ajuda de Aguilar e da comunidade, construíram um pequeno reservatório e uma linha de irrigação rústica. Plantaram ervas, milho de pouca seca, alguns arbustos que ofereciam sombra. Era trabalho que fazia a terra responder, não com abundância repentina, mas com promessas. E enquanto as plantas cresciam, o número de vacas aumentou devagar, uma comprada, outra trocada por serviços, uma doada por um produtor comovido. O comércio com a cidade trouxe capital e nomes que até então raramente prestavam atenção a uma queizeria no meio da sierra. Ainda assim, quanto mais crescia o refúgio, mais ódio encontrava. Mateu e Bruno planejavam ações mais incisivas. Ouviam murmúrios nos cantos da cidade, buscavam aliados, colecionavam ressentimento. Uma noite, quando as rodas de queijo estavam no início de maturação e o depósito cheirava como uma câmara de espera, ouviram um motor. Não era barulho de carros comuns, era pressa. Valentina fechou a luz e, junto com as mulheres da comunidade, segurou as portas. O confronto que se delineou no mercado dias depois foi público e pesado. Mateu apareceu com ar de dono de coisa alheia, empurrou mesas, tentou desmoralizar a queizeria. Mas a reação das pessoas foi firme. Comerciantes que compravam de Valentina falaram em seu nome. Clientes contaram como o queijo os sustentara nas mesas. E até o padre local, que sempre evitara envolver-se em disputas, observou que a verdade precisava de respeito. A briga não se resolveu na força. Resolveu-se com testemunhos, com olhares que pesavam mais que a arma que alguém poderia portar. Quando o dia da sentença veio, Valentina não estava sozinha. Tinha Dom Arturo na primeira fila com farinha nas mãos, Dona Isabel com o avental dobrado no colo, Aguilar com um olhar que não pedia nada em troca, apenas justiça. Licenciado Mendonça falou claro e sem teatralidade. Apresentou o documento da cerâmica, as testemunhas e a certeza de que quem cuida da terra, quem a trabalha, merece proteção. O juiz leu as sentenças em voz calma e definitiva. A restituição foi concedida. O terreno, reconhecido como herança legítima, voltou por direito às mãos de Valentina.
Houve choro contido, aplausos truncados, abraços que soavam como alívio físico. Valentina sentiu as pernas falharem e uma dor estranha nascer no peito, tipo de peso que se solta e deixa espaço para outra coisa nascer. Um velho senhor da praça aproximou-se e murmurou: «La tierra te recibió de nuevo». Ela pegou a orelha de Gitana entre as mãos e agradeceu baixinho. «Gracias a Dios», disse, não como promessa, mas como reconhecimento do caminho que a tinha trazido até ali. A restauração legal não encerrou tudo. Havia reparações a fazer, olhares a costurar, uma família partida a ser reorganizada. Mas deu-se uma vitória concreta. O refúgio agora era realmente dela. Ela poderia decidir o que fazer com o terreno. Várias portas se abriram. Senhor Aguilar propôs uma sociedade formal, um investimento para produzir em escala e enviar queijos à cidade grande. Dona Isabel sugeriu transformar parte do terreno em um espaço de aprendizado para ensinar outras jovens do campo. Valentina sentiu a culpa antiga pela mãe misturar-se a um desejo novo, honrar o trabalho que herdara sem perder a essência do que o queijo representava. No silêncio de uma tarde morna, ela abriu novamente o rolo de couro encontrado na cerâmica. Entre as receitas havia uma folha dobrada, com a letra da mãe contando uma história. Quando a terra está seca, o sabor precisa ser mais generoso. Não é só o sal, é o tempo, a conversa com a vaca, o cuidado. Havia também um pequeno mapa rabiscado, um ponto marcado no terreno junto ao muro de pedras, e a palavra poço. Valentina releu, sentiu o coração bater. A descoberta parecia empurrá-la para algo mais que a recuperação do título. Havia, enterrado, um potencial que a mãe previra, não ouro, não riquezas fáceis, mas uma cisterna antiga que poderia, se reparada, assegurar água para muitos mais pratos. Enquanto pensava nisso, a porta do depósito rangeu. Era Marisol trazendo lenha. As duas trocaram sorrisos que significavam planos. Tinham trabalho pela frente. E uma dúvida que não lhe saía da mente. Expandir e perder o laço de intimidade que fazia o queijo ser aquilo que era, ou construir uma rede que mantivesse a essência e protegesse outras meninas como ela. Era uma escolha que se desenhava como ramo. Podia dobrar para proteger a árvore ou abrir-se para receber mais sol. Naquela tarde, antes do anoitecer, Valentina voltou ao terreno com as mãos sujas de barro e o rolo de documentos enrolado no avental. Gitana acompanhou, pastando devagar como se entendesse algo. Sob a pedra marcada no mapa, encontrou uma tampa de madeira enterrada. Ao levantar, um cheiro de terra úmida invadiu o rosto dela. Era promessa, mais que memória. Aconteceu o que tantas histórias de dor e renascimento carregam. A pequena coisa escondida mostrou-se chave para o futuro. Enquanto descia o balde pela abertura, a luz do sol tocou um brilho que não era metal comum, mas uma caixa de ferragem com uma placa corroída pelo tempo. Dentro havia ferramentas antigas e um pequeno frasco que cheirava a azeite velho. Não era fortuna, mas era o começo de algo palpável, a possibilidade de consertar o poço e garantir água para a estação seca. Valentina sorriu com um sopro que parecia mais riso do que alívio. Era trabalho duro pela frente. Era também a forma traduzida da promessa da mãe, cuidar para que o que parecia árido frutificasse. Enquanto trancava a caixa, ouviu vozes ao longe. Não eram vozes de festa. Eram passos que a cidade pequena reconhecia, homens que vinham pela vereda. Sentiu um calafrio, olhou para a sombra alongada dos ciprestes e percebeu o movimento. Pensou nos tios e sentiu a mesma faísca que a fizera arrancar com a maleta de cartão naquela madrugada. O coração dela apertou, não pela perda do documento, aquele já estava a salvo com o licenciado, mas pelo medo de que, agora que tinha algo realmente transformador, haveria quem quisesse tomá-lo de novo. Do fundo da trilha, uma figura conhecida encostou-se numa cerca. Não foi Mateu, não foi Bruno. Era Jacinto, ofegante, com olhos que buscavam perdão antes das palavras. Eles voltaram para a estrada, disse ele.
Vieram homens de fora, disseram que vão levar tudo. Valentina ouviu e pensou rápido. Ao redor do pequeno poço, a terra cheirava a chuva antiga. As ferramentas na caixa eram poucas, mas suficientes para começar. Precisava tomar uma decisão que não podia adiar. Consertar o poço com ajuda imediata e mostrar que tinha meios de vida sustentáveis? Ou levar a caixa e o mapa para o juiz e pedir proteção formal? O tempo pesava. A noite estava chegando. E havia passos nas sombras que não esperavam. Ela ergueu a cabeça e viu, ao sul, a silhueta de outros homens chegando. Não todos conhecidos. A cidade, como sempre, parecia dividir-se entre o medo e a coragem. Valentina apoiou a palma na madeira do poço. Sentiu a aspereza, o calor seco que vinha da rocha. Lembrou-se da mãe. Lembrou-se do caderno de receitas e do aviso de que a terra guarda. E pela primeira vez desde muito jovem, teve a sensação de que havia herdado algo maior do que um simples pedaço de chão árido. «Chamem o comandante», disse ela, com voz que era fio e espada, «e tragam lanternas. Vamos mostrar que aqui já há vida». Dona Isabel, que chegara em seguida com os outros, colocou a mão em seu ombro. O gesto era prático. Não havia preces grandiosas, apenas um reconhecimento tácito de que a luta não era só da menina, era de todos aqueles que se alimentavam daquilo. Gitana mugiu e aproximou-se como que para selar o pacto. Na vereda que levava à vila, o crepúsculo caía com pressa. Entre os vultos que se aproximavam, algumas lanças de luz indicavam caminhões que vinham de fora. Valentina respirou fundo, saboreou o ar com gosto de pó e massa e prometeu a si mesma que não deixaria o terreno voltar a silêncio. Ainda faltavam passos: provar a caixa no tribunal, consertar o poço, adequar o espaço para receber mais boca e mais trabalho. Mas algo enterrado havia mudado o destino dela, não por sorte, mas por persistência, trabalho e alianças. Quando as lanternas chegaram, a noite envolveu tudo. Vozes se levantaram em coro. O juiz, cliente e faxineiro da cidade encontraram-se no meio do caminho porque a notícia se espalhava rápido demais. Valentina observou tudo com os olhos de quem mede perigo e oportunidade ao mesmo tempo. Havia medo. Havia uma pequena esperança que se abria como fenda no chão duro. O primeiro homem que surgiu pela trilha trouxe uma voz que fazia lembrar das noites sombrias passadas. Olhou para a caixa, olhou para ela e perguntou com uma ponta de arrogância: «Achou um mapa e acha que isso vale?» Valentina ergueu a cabeça, e a resposta que saiu dela foi tão simples quanto o gesto da mãe ao amassar o queijo. «Vale porque eu trabalhei. Vale porque aqui mora gente». O homem hesitou, ouviu a multidão que já murmurava ao longe e fez-se conta. Não era apenas uma disputa por terra. Era, para toda a vila, uma questão de dignidade. O que aconteceu depois foi menos uma batalha e mais um ajuste de forças. O comandante Robles, com a firmeza de quem conhece a lei e a comunidade, pediu calma e registrou as queixas. Licenciado Mendonça apertou o documento da cerâmica abaixo do braço como se fosse um escudo. Os homens que vieram de fora encontraram barreiras que não haviam previsto. Olhares, testemunhos, relatos de quem comprava dos produtos de Valentina e reconhecia ali, na queseria, sua própria história. No meio daquele tumulto, Valentina percebeu que o que estava enterrado não era apenas papel ou metal. Era a possibilidade de que a terra devolvesse o que nela fora coagido, dignidade transformada em trabalho, sustento, memória. E enquanto a noite se fechava e as lanternas acendiam círculos de luz, a menina que um dia saíra com uma maleta de cartão sorriu com a sensação de que o futuro, agora, se movia em seu próprio ritmo. Nem tão rápido quanto os que pretendem tomar, nem tão lento quanto os que temem agir. Ela deixou a caixa escondida junto ao poço e, com passos firmes, foi com a comunidade até a padaria de Dom Arturo, onde uma mesa já se formava para conversar. Havia café, pão e o silêncio que antecede decisões.
Ao redor, as pessoas consultavam ideias práticas. Quem poderia reparar o poço naquela noite? Quem contactaria o juiz? Quem ficaria de vigia? Valentina ouviu, participou e sentiu algo crescer dentro dela que se chamava responsabilidade. Quando a conversa se alongou pela madrugada, ela pensou em Gitana, no som da prensa e na carta da mãe. O documento tinha dado a base legal, a caixa do poço, a possibilidade prática. Restava agora tomar a decisão maior, manter o refúgio como pequeno espaço que alimentasse sua comunidade ou abrir as portas para o mundo e transformar o trabalho em negócio maior. Era a bifurcação entre preservar e ampliar. E ela sabia, no fundo, que qualquer decisão devia começar por uma coisa essencial: proteger o que se tinha e ensinar o que sabia. Ao passo que as primeiras aves noturnas se acalmavam, Valentina fechou os olhos por um instante e sussurrou o nome da mãe. A voz saiu como um pedido de força. Dona Isabel, ao lado, tocou-lhe o ombro em silêncio. No fundo, a imagem que ficou foi a de Gitana deitada sob o céu estrelado, como se guardasse o segredo de uma terra que, mesmo árida, sempre foi capaz de surpreender. E assim, no meio da noite, com o barulho das rodas de queijo a ecoar ao longe e os passos dos que ainda chegavam à praça, Valentina sentiu-se pronta para enfrentar o que viesse. O destino havia mudado, não por um tesouro de ouro, mas por um pedaço de história que alguém, com coragem, fizera reaparecer. O que restava era assegurar que aquele renascimento fosse para todos. Lentamente, as primeiras luzes da madrugada deram sinal de que um dia novo se aproximava, e com ele, decisões pendentes, provas a apresentar, alianças a firmar. Valentina guardou a caixa no fundo do celeiro, acendeu uma lamparina e olhou para o espaço onde o poço agora pulsava com promessa. A cidade pequena respirava junto com ela. E lá fora, na estrada, sombras se aproximavam ainda, homens que vinham não apenas por terra, mas por histórias que queriam controlar. Valentina respirou fundo, ajustou o lenço que cheirava a farinha e a noite fria e disse em voz baixa, para si e para a vaca que repousava ao lado: "Não vamos perder o que a mãe deixou, nem a terra, nem a receita, nem a história." Ao longe, as vozes na trilha se tornaram mais nítidas. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de outra etapa, de contendas, de provas e também de crescimento. Mas não havia volta. Com as mãos sujas de barro e o coração cheio de planos, Valentina caminhou para a casa improvisada, onde aguardava a primeira reunião para decidir o conserto do poço. Não sabia que a caixa, o documento e o próprio queijo ainda seriam a chave para uma sentença que mudaria mais do que sua propriedade. Mudaria a forma como a comunidade se via e se entendia como guardiã do que é seu. A madrugada avançava, e a serra aguardava o desfecho com a paciência que só a terra conhece. Valentina acendeu a lamparina, e Dona Isabel começou a falar sobre ensino. Vamos abrir as portas, ensinar a menina da vizinha, o rapaz que ficou sem trabalho, porque o saber precisa sair, senão morre em nós. Ela falou num tom prático, e Valentina sentiu o alinhavar de um futuro que cabia em mãos que sabiam trabalhar. Lá fora, na trilha, a primeira voz se elevou num chamado, e passos se aproximaram. Era tempo de escolher não apenas o que cultivar no terreno, mas o que semear na cidade inteira. As vozes que se aproximavam ressoaram pela praça como um tambor súbito. Quando saíram da trilha, sob a primeira claridade que não era de lamparinas, vieram homens com capas gastas e botas encharcadas. Um deles trazia um bastão encostado no ombro, outro um papel enrolado protegido por couro. O grupo não era grande, mas andava com a confiança de quem vai impor uma ordem. Valentina percebeu o silêncio antes mesmo da palavra. As conversas cessaram, os rostos se voltaram. Dona Isabel ficou de pé como se um velho instinto a tivesse despertado. Dona Arturo pousou a caneca com cuidado, como se não quisesse quebrar o fio de atenção. Alguém fechou a porta da padaria. Outra figura veio à frente com um saco de farinha, como se este fosse um estandarte.
O homem que liderava os novos chegados tinha o rosto curtido pelo vento e as feições duras. Havia um corte no lábio, e a maneira como apertava os olhos denunciava alguém que aprendeu cedo a medir seus ganhos pelo medo que podia produzir. Ao seu lado, mais reservado, vinha o que parecia ser um escriba, com o papel enrolado. "Boa gente", disse o líder, a voz seca. "Sou enviado de Dom Rafael. Cheguei com ordem de vistoria e de reivindicação. O poço e o terreno pertencem àquele que tem título reconhecido na Vila Régia. Precisamos verificar documentos." Houve um movimento contido. Valentina sentiu os dedos formigarem ao redor do lenço. A simples menção de título arrastou para cima memórias da carta que sua mãe guardara. Ela podia sacar a caixa do celeiro e mostrar a tinta amarelada e os selos, mas também sabia que papel em si é muitas vezes menor que a vontade de quem manda. Dona Isabel adiantou-se, a voz firme apesar dos anos. "Esses homens que vêm dizendo reivindicar vêm agora quando a comunidade se une. Não chegamos a um acordo? Por que não se espera até o juiz ouvir as testemunhas? Aqui vive gente que tem vivido neste pedaço por gerações." O emissário sorriu sem humor. "Senhora, há comandos que não podem esperar assembleias. A ordem vem do poderoso. É meu dever cumprir." A praça se encheu de um peso novo. Alguns, ainda sonolentos, apertaram as mantas. Outros, como Joaquim, o moleiro, assomaram com as mãos manchadas de massa. Havia entre a comunidade uma mistura de medo e desafio. Conhecimento simples de quem sabe que a terra tem sido sempre cobiçada e que, na maioria das vezes, o que conta é quem grita mais alto. Valentina andou até a porta da padaria e deixou a lamparina mofa lançando uma sombra trêmula. Sentiu o rosto quente e a voz, quando saiu, não tinha a fúria juvenil que a tomaria em outros momentos, mas uma clareza que fez o emissário erguer a sobrancelha. "Eu sou Valentina", disse. "Este poço foi cavado por minha família. Minha mãe deixou documentos que provam o direito desta terra de sustentar nossa gente. Se há algo que querem discutir, que se fale ao juiz de paz. Não tomem à força o que é de todos nós." O escriba aproximou o papel enrolado da face como se o cheiro pudesse dizer mais do que a leitura. O líder cruzou os braços. "Talvez o juiz decida, mas se esta gente continuar a usar o poço, que se saiba, a ordem é para lacrar ou para taxar. É prática que se pague uso." A proposta de tributação, disse como quem indica sombra de vergonha, fez murmúrios. Uma voz jovem, o rapaz que perdera o emprego no moinho, deu um passo adiante. "Não cobraremos nada", afirmou Joaquim. "Não somos mercadores. Este poço é vida." O emissário riu, baixo e sem gentileza. "Vida também se vende. Aprendam isso. Não quero conflito com vocês, mas trago instrução de Dom Rafael. A posse será revista. Quem tiver contrato, que o apresente. Quem não tiver, que se retire." Valentina sabia que sozinha, e talvez mesmo com a testemunha de Dona Isabel, nada bastaria. Precisariam de mais. A carta da mãe, o selo do cartório onde, dizia a letra de Isabel, fora registrado algo antigo, as assinaturas de vizinhos, relatos de trabalho. E se o papel não bastasse, tempo para levá-lo ao juiz de paz e para que este o reconhecesse. Ela sentiu então que a escolha da noite anterior ganhava contornos precisos. A caixa não era só prova, era a alavanca para um processo que obrigaria o mundo a ouvir. Mas o processo demoraria, e a pressa do emissário não podia ser respondida com espera. Valentina respirou fundo e falou como quem articula mais que palavras, mas também um plano. "Não aceitaremos que lacrem o poço hoje. Se querem ver documento, viraremos o celeiro e o apresentaremos ao juiz de paz assim que ele abrir sua casa de despacho." E, voltando-se para a comunidade, "Enquanto isso, precisamos consertar o que pode ser consertado, porque se o poço for vedado por qualquer acontecimento, morreremos de sede antes da justiça chegar." Os olhos de todos se voltaram para o celeiro. Era uma medida prática e simbólica. Consertar significava reafirmar que ali havia vida.
Valentina apontou para as mãos certas, Joaquim e os 2 moleiros, o velho torneiro Martim, a jovem que sabia remendar baldes. Distribuiu tarefas com a calma de quem liga uma máquina. E mandou alguém buscar a caixa. Ao mesmo tempo, pediu que alguém fosse ao arraial do juiz de paz, um homem chamado Mateu, com fama de moderar conflitos, mas cuja porta se abria apenas depois do meio-dia. Um mensageiro foi enviado com pressa, montando em um cavalo que mal parpadeou. Enquanto isso, a comunidade se organizava num ritmo antigo. Uns iam buscar pedras e argamassa, outros cordas e ferramentas. Os emissários de Dom Rafael, que se chamava Molina, observavam com aquela paciência que acredita ganhar por cansaço. Vão perder tempo, disse Molina por fim. Em 3 dias, o juiz terá ordenado perícia. E se por acaso seus papéis estiverem em ordem, haverá quem compre a dívida e transforme o local em propriedade de alguém com recursos. Não luto sem vantagem. Valentina não respondeu. Em vez disso, pegou a caixa no celeiro. A abertura foi feita com cuidado. O cheiro da tinta antiga, o pó, o rolo de papel com letras que traçavam o passado de sua família. Havia um selo de cera, com um brasão que, mesmo gasto, denunciava a ligação antiga com autoridades. Havia também a receita escrita à mão por gitana, dobrada e manchada de queijo, e um pedaço de tecido com o símbolo da família. Quando a carta foi posta aos pés do emissário, o escriba ergueu o papel com olhos de quem lê algo que pode ser útil. Mas a análise não se faz apenas com olhar, faz-se com leitura e, mais ainda, com quem reconhece as marcas. É preciso levar ao juiz, disse Valentina. Se há algo que estes papéis não provem, que ele o diga, mas não permitiremos que venham tomar o que sustenta a cidade como se nada existisse. Molina olhou a menina que agora falava como chefe. A comunidade reunida espelhava-se nela. Havia ali algo que não podia ser ignorado. Se uma vila inteira se colocava em defesa de seu bem comum, o custo de violência subiria. Foi nisso que Molina assentiu, como um jogador que por hora avalia a mesa. Aceito a espera, disse por fim. Que levem os papéis ao juiz, mas aviso, se, quando este vier, houver sinais de que fraude foi feita, o processo seguirá. Não prometo mais. Partiu então com seus homens, deixando o papel enrolado na mão do escriba como garantia de que a conversa não terminara. Ficaram as sombras do seu passo e o rumor dos cavalos na trilha, que se perderam com o sol num horizonte de pedras. Enquanto recolhiam as ferramentas, Valentina sentiu o corpo exausto e, ao mesmo tempo, aberto a uma clareza imensa. Não mais se tratava apenas de manter um poço, era o princípio de ensinar para que a memória não fosse apenas lembrança, mas uma ferramenta. Dona Isabel, com a voz fraca e firme, deu início ao que se tornou o plano seguinte. Amanhã começamos as aulas no refúgio. À tarde, quem souber ler e escrever ajudará a registrar testemunhos. Quem não souber, aprenderá a guardar a receita, a fazer queijo e a contar a história. Se precisarem, faremos um livro de receitas da vila. Se alguém quer tirar vantagem, que se prepare contra a força da lembrança. Houve risos e uma comoção que parecia dissolver o cansaço. A ideia de um livro de receitas animou a juventude. As simetrias do provar e do contar tornavam-se naquela hora armas suaves contra quem pensa que tudo se compra. Nas horas que se seguiram, o poço foi vedado com uma tampa funda de madeira, trabalhada por Martim. Não era selo de abandono, mas proteção. Por baixo, um cordame permanecia, pronto para ser levantado. A comunidade montou uma guarda, turnos simples com 2 a 2 homens e mulheres, velas à noite, um vigia no alto da torre da igreja, pequena e de madeira, mas ainda assim um sinal que as pessoas olham. No entardecer, quando o cavaleiro enviado retornando trazendo a resposta do juiz de paz, foi com uma expressão que tinha em si um sopro de sensatez. O juiz receberia a comitiva no dia seguinte ao meio-dia.
Contudo, revelou que Dom Rafael tinha conhecido possibilidades de compra e que poderia, se quisesse, lançar advertências por uso indevido até que a sentença saísse. O menino mensageiro ficou pálido. Valentina apertou o papel e, por um segundo, deixou-se ser criança, lembrando-se da mãe soprando o rosto, contando que a justiça correta, muitas vezes, andava ao ritmo lento de quem pesa as vidas. Naquela noite, enquanto a comunidade partilhava uma sopa rala em torno do celeiro e do poço protegidos, Gitana veio às sombras, de olhos pacientes. Ninguém havia visto chegar. Ela estava ali, como sempre, uma presença que não se anunciava com ruído. Havia nas mãos dela uma tigela pequena onde repousava um pedaço do queijo que havia sido fabricado pela primeira vez desde a volta do molde. Trouxe prova, disse Gitana, com uma voz tão baixa que era quase segredo. Não só da receita, mas de que este queijo tem quem o faça. Se a vila o fizer, e se a vila provar isto, talvez o juiz olhe com outro olhar. E com isso, repartiu pequenos pedaços entre as pessoas. O gosto, denso e de memória, fechou os olhos de alguns e fez sorrir os rostos cansados. Valentina sentiu ao provar uma linha que unia o passado ao presente. A técnica, a paciência, o cheiro da sierra convertido em alimento. Na manhã seguinte, antes do sol subir por completo, a cidade se encheu de um novo movimento. Pessoas que aprenderam a amassar e a cuidar dos currais se juntaram aos que sabiam escrever. Houve um treino breve de testemunhos. Cada um deveria dizer não apenas que vivia ali, mas como utilizava o poço, quantos filhos nossos criaram com sua água, quantas queijadas haviam sido moldadas com seu uso. Ensinaram as crianças a ouvir para um dia contarem. Dona Isabel organizou a lista de quem iria à cidade levar os papéis e quem ficaria para cuidar dos animais, da padaria e dos turnos. Valentina foi com a comitiva que, numa carroça, levou a caixa com os documentos. Seguiu com ela a apreensão de quem vai mostrar as raízes a um estrangeiro. A esperança que o papel seja mais do que pó e que a memória de uma família valha diante da sanha do comércio. Ao chegarem à casa do juiz de paz, encontraram a sala cheia de outras pequenas disputas, pedidos de empréstimo, reclamações de cercas quebradas, a vida que, em pequenos procedimentos, se governa. O juiz, um homem de barba miúda, ouviu em silêncio as palavras de Valentina. As cartas e selos foram lidas com cuidado e velhas assinaturas pediram tempo para reconhecimento. Preciso de testemunhas, disse o juiz, olhando para a lista que Dona Isabel havia trazido. Precisarei também de tempo para consultar os registros. Não prometo decisão imediata, mas receberei o processo e marcarei perícia. Havia nos olhos do juiz a medida da justiça. Nem a pressa dos que chegam armados, nem a absolvição automática de quem chora no povoado. As assinaturas foram colhidas, as testemunhas juraram perante a autoridade e a caixa voltou ao celeiro sob a mesma lamparina, agora acompanhada por um protocolo pequeno e oficial que mais tarde se revelaria mais valioso do que um selo de compra. Ao regressarem, cansados, a vila parecia menor ou talvez mais íntima. Valentina sentiu que uma etapa começara. Não sabia quanto tempo demoraria a resolução, nem se Molina retornaria com recursos maiores. Mas agora havia arquivos, testemunhos, o saber de quem sabia ler e escrever. Havia também o rumor vivo do queijo de Gitana e uma nova rotina de aulas ao entardecer. Os dias que se seguiram tornaram-se de aprendizagem. Valentina ensinava a menina vizinha a manejar a prensa. Dona Isabel traçava sobre um velho caderno as medições do poço. Joaquim cuidava dos ferros e das dobradiças. As tardes eram recheadas de prática e conversa. À noite, a igreja ecoava com vozes que, por vezes, recitavam por memória o que ali estava em jogo. Mas nem tudo se resolvia com trabalho. Certa tarde, quando as sombras alongavam as encostas, apareceu no limite da trilha um homem com uma carranca que misturava curiosidade e dureza. Era o irmão do emissário, disseram alguns. Outros o conheciam como brusco e sem paciência.
Veio sozinho, mas trouxe consigo uma notícia que fez o ar ficcional da vila condensar-se em realidade. Dom Rafael não desistira. Viera sim para avaliar se valeria a pena comprar as dívidas de quem por ali mandava. O homem sentou-se na primeira pedra que encontrou e observou o poço. Havia nele algo que não era somente arrogância. Havia cálculo. Olhou para Valentina, para o celeiro e para as pessoas que agora pareciam agrupadas em pequenos núcleos, cada qual com suas funções. Vocês têm coragem, disse, num tom que soava quase com respeito. Não é comum, mas coragem não paga custos. Dom Rafael é homem de mercado, vê lucro onde há potencial. Valentina respondeu com a serenidade que aprendera a cultivar. Não é só lucro que se negocia aqui. É memória, trabalho, a maneira como abraçamos nossos, disse. Não queremos guerra. Queremos que se reconheça o que é nosso, para que possamos viver em paz. O homem sorriu, curioso. Não era hostilidade, tampouco compaixão. Era a escala dos negócios frente às vidas. E ainda assim, antes de partir, deixou um aviso. Então, preparem-se para provar. E se provarem, talvez surja quem ofereça acordo. Pensem se querem se tornar negócio. Alguns vendem bem quando sentem que não há outro caminho. Quando a noite caiu, Valentina sentou-se ao lado do poço, a caixa sobre o colo. A lua escancarava a superfície da água como um espelho tíbio. Dona Isabel trouxe uma cadeira e se acomodou. O que vamos fazer? Perguntou Valentina, não mais a comunidade, mas a amiga que lhe servia de mãe e conselheira. Dona Isabel sorriu, com a exatidão calma de quem sabe que caminho se forma com os pés. Vamos ensinar, respondeu. Ensinar para sabermos. Levar os papéis ao juiz. Contar as histórias com voz forte. Amarrar o poço com olhos vigilantes. E se houver um dia para decidir, faremos que a cidade inteira conheça o valor do que aqui se faz. Porque, no fim, se o mundo só vê mercado, nós teremos de mostrar humanidade. Valentina cobriu as mãos com as suas, e pela primeira vez desde que encontrara a caixa, sentiu que a decisão estava tomada. Não faria do refúgio um negócio fechado, faria dele uma semente. A Sierra poderia mudar no alvorecer das vontades alheias, mas aquilo que ali se ensinasse, a arte do queijo, a história do poço, a capacidade de escrever uma testemunha, seria difusor de resistência. E quando a vila adormeceu, alguns passos ecoaram na trilha. Eram outros viajantes, ou talvez apenas sombras. Mas para Valentina, o ruído anunciou que o tempo do julgar chegava, e ela, segurando a caixa, soube que a luta ainda era longa, que exigiria paciência e alquimia, transformar papel em justiça, memória em lei, pão em sopro de vida. Ainda assim, sentiu que não caminhava só. Ao seu redor, a comunidade despertava para um novo ofício, ser guardiã. Com o sol a espreitar por detrás das serras, prepararam-se para a ida ao juiz no dia marcado. Haveriam formalidades, haveria dias de espera, mas houve também a decisão de cantar na praça antes de partirem. Uma pequena voz coletiva para reafirmar que pertenciam uns aos outros. Cantaram em uníssono, e o som se espalhou por entre as casas de barro e as pedras. Um velho cântico que Dona Isabel lembrava, que falava de terra, de chuva e de mãos que trabalham. Quando as rodas da carroça começaram a ranger, Valentina olhou para a vila, para o poço tampado, para a caixa protegida. Levantou-se com a certeza de que, fosse qual fosse o veredito, já havia acontecido ali algo irreversível. A comunidade aprendera a levantar-se e aguardar.
E enquanto o caminho para a cidade se desenrolava, sob um céu que prometia calor, ela compôs em silêncio a primeira lição que daria ao refúgio quando voltasse. Que ninguém, nem mesmo o mais severo dos juízes, poderia negar a força de um povo que sabia o que fazia com as mãos e o que lembrava com o coração.